Amigos queridos, nossos corações se entrelaçam nesse dia para fortalecer os vínculos sublimes da amizade, essa legítima fraternidade que unifica-nos em nossos ideais. Jesus, Divino Mestre, aqui estamos em Seu nome, Senhor, guardando a confiança que és conosco através dos Seus mensageiros, abnegados servidores da Sua seara, que vieram ter conosco para derramar sobre nós as luminosas cintilações do Seu amor. Quanta alegria, Senhor, por tudo que a vida nos oferece, pelos grandes desafios da jornada que nos preparam para tarefas maiores. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelas oportunidades redentoras do caminho e pelos amigos que a vida nos empresta e que ombreiam conosco a existência na terra. E neste momento, Senhor, de pacificação dos nossos espíritos, gratidão a Deus, Pai amantíssimo, que em nome de Jesus iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura, se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Então, nós estamos já nesse parágrafo há alguns dias, para nós compreendermos o que é a ostentação. A ostentação é a necessidade que o espírito tem de evidenciar os seus feitos para o reconhecimento dos homens. E isso abastece o quê? Abastece a vaidade. E mais muitas vezes essa vaidade ela está tão subjetivamente camuflada que a pessoa pensa que ninguém sabendo, mas Deus sabe. Os espíritos estão vendo o que eu estou fazendo. E isso é a mesma coisa. É a intenção de ser reconhecido por alguma coisa que a grande maioria das vezes, com bastante honestidade, amigos, a maioria das vezes, naquilo que nós achamos que é um feito, que é uma obra, que é uma caridade, não passa de obrigação do homem de bem. São deveres morais naturalíssimos do estágio evolutivo em que nos encontramos. Ou seja, é esperado de nós que sejamos homens de bem. O homem de bem é aquele que cumpre o seu dever, né? Cumpre as leis divinas, e isto é um processo evolutivo. Então, nós estamos ainda precisando rever, né, se nós temos muito mais fé nos homens que vão nos aplaudir ou a fé em Deus.
Porque a virtude, na expressão da caridade ou na expressão de outros valores, a virtude se desprende de nós como uma conquista natural e espontânea. A virtude não é alguma coisa que alguém tenha que pensar para fazer. Então vamos pensar na mulher hemorroíça que toca as vestes de Jesus. Quando ela toca as vestes de Jesus, virtudes se desprendem do amor de Jesus por ela e ela se cura espontaneamente. Então, mas esse grau de espontaneidade do bem precisa ainda ser adquirido por nós. O bem que nós realizamos, nós ainda realizamos tendo que pensar que devo fazer, tendo que pensar que vou realizar. Porque vai chegar um momento que esse bem vai ser tão espontâneo quanto automatizado, entre aspas, em nós. Porque são valores que se desprendem daquele que possui. Quando nós chegamos perto de uma pessoa, imediatamente nós recebemos no seu campo vibratório do que ela é. Ela não precisa dizer nenhuma palavra, se é uma pessoa agitada, se é uma pessoa calma, se é uma pessoa sensível, se é uma pessoa amorosa, se é uma pessoa deseducada. O campo vibratório nós desprende espontaneamente tudo que somos. E é um ledo engano, o verniz das aparências, de nós acharmos que com as convenções sociais nós vamos ter um personagem adequado ao mundo que ninguém vai perceber quem sou. Porque nós chegamos antes do personagem. Nós comunicamos antes aquilo que nós somos. E, portanto, colocar-se acima da humanidade traduzindo hoje numa linguagem contemporânea da evangelização de espíritos, é estar vivendo como espírito e não meramente homens encarnados, espíritos encarnados. Então, o nosso grande convite é nós nos sentirmos como espíritos e vivermos como tal. Eu só posso perceber o outro como espírito e ser então caridosa, porque transcendi os limites acanhados daquela personalidade, se eu viver isto comigo. Aí o ato da caridade vai ser um ato para atender a necessidade evolutiva do outro e não necessariamente o que aquela personalidade está requisitando de nós. Isso tem uma diferença, amigos, abismal entre o que a pessoa pede e o que ela necessita. Nós pedimos coisas que não é a nossa maior necessidade, mas nós trazemos necessidades evolutivas que precisam ser amparadas por aqueles que estão conosco. Quem vai nos amparar? Uma pessoa distante? Não. São os que convivem conosco, que lá no mundo espiritual traçamos um plano de nos socorrermos uns aos outros para que a experiência da caridade e do bem fosse uma aquisição de todos nós. Então, nós trouxemos de Emmanuel, no livro Pão Nosso, uma lição que chama Com Caridade. Porque caridade, né, amigos, é muito difícil, né? Falar de caridade, então, né? Porque parece que a gente está recomendando coisas para as pessoas. E então a gente vai se enquadrar nas nossas mesmas dificuldades para entender que são limites de todos nós. Então, todas as coisas sejam feitas com caridade. Olha que afirmação do apóstolo Paulo. Todas as coisas sejam feitas com caridade. Vamos pensar nos afazeres domésticos, que as pessoas relutam muito, né? E que perdem a oportunidade do ato de servir porque querem ser servidos. E então não fazem nada para agradar verdadeiramente alguém, fazem por aquela obrigação e ainda reclamam demais do que fazem. E se nós soubéssemos os afazeres domésticos, o quão importante é para o espírito servir o outro, né? Agradar o outro, fiz para te agradar, né? Olha, me esmerei porque é assim que você gosta. E fazer disso um hábito constante, né?
Então é muito interessante isso, porque eu estou falando de coisas simples e materiais, né? Que são os cuidados de uma casa, aquilo que quando alguém chega, um dos nossos chega, encontra aquele ambiente iluminado pela caridade, do ato de servir, né? E as pessoas perdem essa oportunidade, perdem esse prazer, coisas simples no ambiente de trabalho profissional, o quanto a intransigência impede a caridade, o quanto a irritabilidade toma conta do nosso humor, porque somos espíritos avessos ao trabalho, ainda a ociosidade nos impera e passamos a fazer coisas escusas para, muitas vezes, omitir o trabalho. E assim nós vamos definindo um perfil, né? Tudo seja feito com caridade, a minha palavra, o meu comportamento, as minhas ações, o meu olhar, tudo em nós precisa ter o valor da caridade como um filtro, a lente através da qual nós observamos a realidade do mundo. Por que viés nós estamos interpretando o mundo? Será que é pelo viés de compreender o outro? Porque a caridade inclui compreensão, indulgência, benevolência, perdão das ofensas. É isso que inclui a caridade. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas, né? Será que são esses os sentimentos que nós estamos, com intenção voluntária, construindo em nós? Porque este sim, o sentimento precisa ter uma intenção voluntária. Eu quero ser indulgente, vou construir isso. Eu quero ser benevolente, vou ser benevolente. Né? Eu quero servir, mesmo que a pessoa me ofenda. E isso ninguém constrói por nós. A gente pode ouvir tudo, estar nos evangelhos, mas nós precisamos ter uma ação voluntária, consciente e elencar o que mesmo eu preciso construir e não perder a oportunidade de fazê-lo. Então, diz Emmanuel, ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Muita gente ainda está nesse patamar, né? E eu achei importante, a pessoa vai vestir trajes humildes aos sábados e domingos, ou seja, ela quer, entre aspas, disfarçar o que é, porque nós somos o que somos em todos os lugares e não precisamos de um traje que nos disfarce a nossa realidade. O que nós precisamos é transbordar de emoções felizes para o outro. Isso sim. Então, não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas, né? Não é isto. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. O convite, amigos, não é uma questão inatingível. São questões simples no nosso dia a dia. Que um dia, obviamente, que a soma dessas boas ações e bons sentimentos, um dia vão se transformar em caridade. Mas nós temos que ter um princípio para construir a caridade. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir. Das duas formas há caridade. Impedir
é uma caridade, muitas vezes. E favorecer é uma caridade também. Então, impedir, porque pensamos que caridade é só permitir. Não, impedir é uma ação caridosa. Não faz isso, porque isso é um bem. Eu te amo e por isso você não vai fazer isso. Eu vou te impedir. Isso é uma caridade. E favorecer, esquecer uma ofensa ou recordar uma passagem feliz. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Que aqui vamos chamar de coerência, que é aquele alinhamento que a gente precisa fazer entre pensar, sentir e agir. Esse fio de prumo que a gente coloca para nós sairmos dessa incoerência, dessa instabilidade de emoções. Alinhar esse fio de prumo para o que eu penso, eu revelo, o que eu sinto, eu manifesto. As minhas ações são a consequência do que sou. Então aí a nossa boca, ouvidos, pés serão aliados das mãos, ou seja, tudo estará coerente em nós. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. E finalizando, Emmanuel diz assim: homens ou espíritos que dirigem ou que obedecem, reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade gerando complicações. Então, essa sugestão de Paulo, todas as coisas sejam feitas com caridade. Bom dia, amigos. Tem sido dito reiteradas vezes, o tema é desafiador. E o que me tocou bastante hoje, que a Célia leu do Evangelho, depois comentou a passagem do Emmanuel, é que Kardec, nesse parágrafo, faz uma série de considerações que são profundamente impactantes. E uma delas ele coloca dois opostos. Ele diz que aquele que faz o bem sem ostentação tem mérito. E ainda mais, aquele que além de fazer sem ostentação, esconde a mão que fez o bem, ou seja, se apaga completamente, a ação é mais meritória ainda e revela um espírito já com conquistas expressivas. Então essa é uma colocação. E o contraste, ele diz o seguinte, no fim do parágrafo, que aquele que precisa ostentar, que ele precisa ser visto, ele é um espírito que confia mais no homem do que em Deus e que não tem fé no futuro. Olha o contraste que isso é. Então, não confiar, não acreditar nos cuidados de Deus é não acreditar em Deus. E, portanto, na própria condição de espírito imortal. E, consequentemente a isso, fica fácil para ele também não acreditar que existe um amanhã para o espírito. Então, que espírito é esse? Ou, nos dois grupos, qual espírito é seguro de si? Qual é mais confiante? Qual sofre menos? Vive mais?
Então, essa é uma questão fundamental e muito impactante. Porque se eu busco aprovação pelo viés da vaidade, da projeção, eu quero o palco para que a luz do bem que supostamente eu estou realizando se projete sobre quem? Sobre o outro ou sobre mim? E essa vaidade, então, a luz que deveria iluminar o outro, eu quero que ilumine a mim. E o viés da superioridade, né? Que olha como eu sou melhor. E esse espírito que parece ser tão seguro, ele é extremamente inseguro. Então, pensando nisso, e para a gente refletir um pouco mais, ou compreender um pouco mais, também trouxe uma lição do Emmanuel, a gente sempre busca ele quando é evangelho, né? Do livro Bênção de Luz, é a lição 33, que tem o título de Da Segurança Íntima. E ele baseia o comentário numa passagem da primeira carta de Pedro, no parágrafo 3, em que Pedro faz o seguinte, ele retira a seguinte frase: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Ou seja, porque você tem medo. Porque a insegurança revela um medo do espírito. De que ele vá, o quê? Ser punido, vá sofrer, vá isso, vá aquilo. Né? Então, é uma pergunta de Pedro na carta. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do bem? E aí, Emmanuel começa o comentário assim. E é tudo se, tá? Se te fazes modesto, sem a preocupação de exibir humildade. Olha bem. Se você se faz simples, se você se apaga, no exercício da tua tarefa, como a Célia diz, dessa tarefa diária do servir, sem eu ter a preocupação de exibir a minha humildade. Porque, gente, acontece, não acontece? A gente às vezes tem orgulho de ser humilde. É exibir a vaidade, a humildade. É ostentar. Olha que coisa impressionante. Se executas as próprias obrigações sem invadir a seara alheia. Se eu cumpro com as minhas obrigações diárias sem invadir o outro. A escolha do outro, como a Célia disse. O outro pode escolher não fazer a tarefa doméstica. E é minha obrigação fazê-la também. Se auxilias sem pedir retribuição. São todos movimentos. Se tudo isso, se eu pedir, se eu invadir o outro, ostentei. Se eu pedir retribuição, ostentação. Eu não estou escondendo a mão. Se retificas teu erro, sem culpar os outros de participação na falta que te é própria. Essa, então, é daquelas, né? Como a Célia falou, de justificativa. Até quando a gente retifica o nosso erro, a gente justifica. Ah, mas foi porque fulano fez isso ou deixou de fazer aquilo. Então, aparentemente é um bem, eu estou lá, errei, quero corrigir, mas eu não consigo esconder a mãozinha. Eu preciso trazer alguém junto. Se colaboras no levantamento do bem, sem exigir o concurso alheio.
se te desincumbes das responsabilidades pessoais sem reprovar a conduta do próximo. Então, isso é tudo que ele está falando, é ser zeloso do bem, do que é bom. Se sofres com paciência, sem reclamar que os semelhantes te partilhem os obstáculos. Isso não acontece? Às vezes a gente está ali na dor e a gente quer que o outro esteja junto. Sofre junto comigo. Eu não poupo o outro. Eu poderia. Às vezes o outro está numa tarefa meritória e eu gostaria, por exemplo, da companhia daquela pessoa para uma outra tarefa. E eu, de certa maneira, estou sentindo a falta do outro. Às vezes é uma dor para a gente. Aí eu vou lá e cutuco o outro, que está na tarefa do bem, para que ele sofra também fazendo a tarefa do bem dele. Se a gente não faz isso. São essas coisas dissimuladas que a Célia falou anteriormente. Se toleras serenamente aqueles que te combatem, sem desconhecer-lhes as qualidades nobres. Se carregas a cruz do aprimoramento próprio, sem querer amarrá-la aos ombros dos companheiros. Estou fazendo a minha parte, mas você tem que fazer a sua também. E aí ele começa a amarrar esse questionamento todo. Quem se cumpres com o teu dever, porque agora ele resume tudo isso, é cumprir com o dever, e não aspiras a outro prêmio que não seja consciência tranquila, porque o cumprimento do dever é próprio do espírito que já caminhou um tanto e já tem condições de ter uma relação, um estado consciencial diferente, porque dever a nível de consciência, sentimento já fala lá no Evangelho. Então, quando eu sou colocado diante da vida em situações que eu posso cumprir com o dever, é porque eu já tenho essa conquista, essa possibilidade no meu espírito. Então, se eu realizar o dever, que de certa maneira eu necessito e solicitei a oportunidade, qual é a paga? E única paga que eu deveria receber? A consciência tranquila. É isso que ele fala. Ó. Você que faz tudo isso que eu disse antes, no campo do dever, e a única coisa que você busca é a paz de espírito, é consciência tranquila, quem te poderá fazer mal? Por que ficar inseguro? Com medo, querendo reconhecimento. Por quê? Se apaga é a consciência tranquila. Se procura somente o bem. Veja, é uma série de Cs, mas ele é duro, assim, duro no bom sentido, ele é assertivo aqui, olha, se você só procura o bem, que mal poderá te ocorrer. Ou seja, o mal que decorre é porque eu não estou procurando o bem verdadeiro. E aí sim haverá mal, que é consequência. Pensa nisso, ele propõe. Atendendo a isso, e verificarás que a segurança íntima reside em ti mesmo, qual acontece a paz da alma, que vem a ser o patrimônio de cada um. Então, é uma maneira extraordinária dele amarrar a diferença que o Kardec colocou entre o espírito que não ostenta, que esconde a mão,
É esse que está absolutamente seguro do que ele quer e qual é a paga que ele vai receber. E isso deixa em paz. Isso é um patrimônio do Espírito. Aquele que busca reconhecimento é um momento dele, mas ele está longe ainda de poder sentir isso que ele está buscando sentir. Porque o vaidoso, ele está querendo uma paz dentro dele. Ele está profundamente desconfortável. Só que ele busca pelo viés que não atenderá à intimidade do seu espírito. Então, vamos pensar nisso como Emmanuel nos propôs. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nessa manhã iluminada de nossas existências, em que encerramos mais esse instante, em que tivemos a oportunidade de, junto ao Teu Espírito amigo e desses amigos espirituais, de refletirmos acerca do Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Então, finalizando esses momentos, queremos, Senhor, mais uma vez, revelar a alegria que vai nos nossos espíritos e a gratidão por podermos compreender um pouco mais de quem somos, quais são as nossas dificuldades maiores e como a vida, a existência, a encarnação propicia todas as oportunidades para construirmos essa paz íntima que tanto desejamos, mas que tão pouco conhecemos ou paramos para refletir acerca do que seja essa paz. Então, Senhor, apesar de tudo que recebemos, ainda pedimos o acréscimo da Tua ajuda para com cada um de nós, para que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir as questões que são do Espírito e que possamos identificar no dia a dia a oportunidade de trabalharmos com afinco, perseverando para que esse patrimônio seja fixado em nossa intimidade de maneira indelével. Sê conosco, divino amigo, cuida de cada um de nós, da humanidade, e que assim seja.